Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre mordida profunda, sobre mordida e overbite. O que vem a ser a mordida profunda? É uma maloclusão vertical. Então, um trespasse vertical que o paciente apresenta, onde existe uma sobreposição aumentada dos dentes superiores, anteriores, em relação aos dentes inferiores. Então ela é visível na região anterior das arcadas. Então vejam como a arcada superior ela recobre os dentes inferiores. Então nós temos dois tipos de mordida profunda: a congênita e a mordida profunda adquirida. Então a mordida profunda congênita ela é determinada por circunstâncias genéticas, através dos genes dos pais, que pode ser tanto esquelética como dento-alveolar. Então nós temos a mordida profunda adquirida, que pode ser pelo desgaste ou abrasão da oclusão dos dentes posteriores, a perda de dentes posteriores e posturas parafuncionais da língua. Vejamos agora outros fatores que provocam a mordida profunda ou overbite. Então nós temos a extrusão de dentes anteriores superiores, o retrognatismo mandibular, a musculatura da mastigação muito forte, ocasiona uma intrusão dos dentes inferiores. Então a mastigação muito forte força o local onde a gente tritura os alimentos, que é na região de dentes posteriores, e esses dentes intruindo vai então fazer com que haja uma extrusão, vai fazer com que haja um abaixamento da mordida anterior. Perda de dentes posteriores, o desgaste ou abrasão da superfície oclusal dos dentes posteriores. Então essa superfície vai abaixando a oclusal e na parte anterior vai ocorrendo então a mordida profunda. O classe 1 e o classe 2, divisão 2. Então nós temos aqui um paciente classe 1. Vejam que esse paciente classe 1, ele tem aqui uma mordida profunda, então um aprofundamento de mordida na região incisal, usualmente denominado então de sobremordida ou overbite. Então geralmente paciente classe 1, divisão 2. Caso não seja corrigida, pode causar um travamento no desenvolvimento da mandíbula em crianças e adolescentes. O perfil tenderá a ficar mais convexo. Problemas na ATM, principalmente em adultos com sintomas de dor de cabeça, zumbido nos ouvidos. Então a mordida profunda, gente, ela tem que ser corrigida, quanto mais precocemente, melhor, para não ocasionar problemas futuros. Também, além de causar problemas na ATM, ocasiona aqui os desgastes dos dentes. Então, técnicas utilizadas para levantar mordida anterior. Então nós temos aqui um aparelho, que é o que eu utilizo no meu consultório, que é o botão de Nance modificado. Vejo que ele tem aqui as bandas. Soldadas as bandas tem esse fio, onde é colocado aqui um botão modificado de Nance, que é uma resina. Essa resina ela fica aqui na superfície incisal dos dentes, e quando o paciente morde,
vai levantar a mordida posterior. É um aparelho espetacular. Isso vocês vão ver mais para frente, que ele soluciona o problema em caso de 2 meses. 2 meses já vai solucionar o problema da mordida profunda. Nós temos aqui, olha, um outro tipo de aparelho, que é um aparelho removível. Veja que ele tem aqui os grampos auxiliares, não tem aqui grampos nos molares, os grampos de Adams. Por quê? Para que o dente possa extruir tanto os pré-molares como os molares. Aqui tem um platô de resina, como tem aqui, olha, bem na região do bordo incisal dos incisivos. Quando o paciente morde, ele morde então este platô de resina, levantando a mordida posterior. O aparelho removível, gente, ele depende muito da colaboração do paciente. E se nós colocarmos um aparelho removível no nosso paciente, mesmo que ele use este aparelho, vai demorar em torno de 10 a 12 meses para que ocorra levantamento de mordida. Porque o paciente deixa de usar várias vezes, ele tira para almoçar, tira para jantar, sai à noite, não usa, vai para a escola, não usa, usa muito pouco. Então é desaconselhável esse tipo de aparelho removível. Tem que se colocar um aparelho fixo. Nós temos aqui casos em que o dentista coloca aqui uma resina na oclusal dos molares para o levantamento de mordida. Isso em certos casos. Aqui nós temos esse aparato aqui, olha, que é chamado de stop e guia de mordida. Então esse stop e guia de mordida é colocado na face lingual dos incisivos. Quando o paciente morde, os dentes inferiores batem aqui nessa superfície e com isso levanta a mordida anterior e ao mesmo tempo abre a mordida posterior, fazendo com que os dentes comecem a extruir. É bom esse tipo de procedimento, mas o paciente tem que tomar muito cuidado para não descolar isso aqui, porque senão vai ter que estar sempre colando. Eu ainda acho melhor colocar o botão de Nance modificado. Aqui nós temos outro aparelho removível, que é contraindicado. Vejam que os grampos auxiliares ficam aqui entre o segundo pré e o primeiro molar, para que os dentes posteriores possam extruir. Aqui nós temos o botão de Nance modificado, que é o ideal, é uma aparelhagem fixa, então ele é bandado, cimentado, e o paciente não tira isso da boca. Então quando o paciente morde, veja que os inferiores tocam aqui esse platô de resina e levanta a mordida posterior, fazendo com que os dentes posteriores fiquem em desoclusão, facilitando então o movimento da erupção. Então esse movimento da erupção ele é constante, bastou ter um espaço para ele continuar, sempre. Então nós temos aqui um botão de Nance modificado, vindo do laboratório, e esse mesmo botão de Nance depois instalado no paciente. Veja que ele acabou de ser cimentado aqui. Esse botão é o mais indicado. Vejamos aqui então alguns casos clínicos. Casos clínicos que permaneceram por 2 meses. Então nós temos aqui essa primeira paciente que tem uma mordida profunda bem severa,
Veja aqui a parte anterior, lateralmente, do lado direito e do lado esquerdo está tudo em ordem, sem problema, mas na parte anterior tem essa sobremordida, esse overbite. Então é necessário primeiro que se coloque aqui um botão de Nance modificado para depois a gente colocar a aparelhagem fixa para alinhar e nivelar os dentes. Então, todo tratamento ortodôntico nós temos que fazer a nossa documentação ortodôntica. Então, na radiografia panorâmica, a gente observa então as raízes dos dentes, ver se não tem nenhum dente impactado, se não tem nenhum problema na região de seios maxilares, se está tudo em ordem. A gente vai analisar aqui uma série de coisas. Modelo de estudo. Então está aqui o modelo de estudo articulado. Veja aqui a parte anterior, a overbite, a mordida profunda. E aqui, gente, numa vista posterior, vocês podem observar que os dentes inferiores, eles tocam a mucosa do palato na região anterior, na região de papila incisiva, daquelas rugas palatinas transversas, e isso fere a mucosa do palato e incomoda o paciente. Uma vista lateral, do lado direito, aqui do lado esquerdo, vejo que não tem problema nenhum. O problema maior é na parte anterior, e fazer algumas correções depois com a aparelhagem fixa para alinhar e nivelar os dentes. Primeira coisa que a gente faz a seleção das bandas, coloca a banda em posição nos molares do paciente, sem cimentar. Faz a moldagem. Depois de feita a moldagem, a gente tira as bandas dos molares e coloca a banda aqui na moldagem e fixa aqui. Eu particularmente coloco grampos, esses grampos que a gente usa para grampear a folha, grampos comuns. Então nós temos aqui uma moldagem superior e uma moldagem inferior. Está aqui os grampos de fixação. Tem gente que coloca cera derretida em volta. Então esses grampos são colocados para que na hora da gente vazar o gesso no vibrador, essas bandas não saiam de posição. Então aqui está a banda e os grampos de fixação. Então aqui tem um aparelho que é um espatulador. Aqui está um outro aparelho que é o vibrador. A gente coloca aqui, veja aqui que tem um pote onde tem uma tampa com uma espátula que vai espatular depois esse gesso. A gente coloca o gesso aqui dentro, a quantidade que a gente vai utilizar, acrescenta água, mexe um pouquinho, aí tampa isso aqui, tampa e coloca aqui 30 segundos. Então isso aqui começa a espatular o gesso e de uma forma homogênea. Foi colocado 30 segundos, quando deu 30 segundos, aí a gente utiliza esse gesso aqui posteriormente. Então o gesso ele é vazado aqui para mostrar aqui o vibrador novamente. Então a gente liga esse botão, isso aqui começa a vibrar e o gesso ele vai então penetrando dentro da moldagem de uma forma homogênea, sem fazer bolhas. Aqui, depois que o gesso tomou presa, a gente remove os modelos. Veja que as bandas elas saem junto com o modelo.
e depois a gente manda isso aqui para o laboratório. Nós temos sempre que moldar o superior e moldar o inferior também, como está aqui. Então nós temos modelo superior e inferior. Aí o protético ele vai fazer o botão de Nance baseado tanto no superior como no inferior. Olha aqui do lado direito, veja aqui a banda, isso aqui é o grampo, a banda do lado esquerdo, aqui é o grampo de fixação, e aqui o aparelho instalado na paciente. Veja aqui o botão de Nance modificado na altura aqui do bordo incisal dos incisivos. Então aqui o aparelho é cimentado nos primeiros molares. Quando o paciente morde, tá vendo aqui? Os incisivos, eles tocam esta resina e levanta a mordida atrás. Vejam que esse espaço aqui depois, tanto do lado direito como do lado esquerdo, ele vai começar a se fechar devagarinho. Então, os dentes, quando estão desocluídos, o que acontece? Aquele movimento da erupção, ele continua. Então, os dentes superiores e inferiores, eles começam a extruir. Quando os dentes encostam novamente com seus antagonistas, então já está pronto para a gente remover o aparelho. Então aqui, antes, aqui quando foi colocado o aparelho, 2 meses depois do tratamento, veja aqui como estava antes, 2 meses depois, veja aqui do lado direito e do lado esquerdo, os dentes já se tocando, e na frente aqui, a mordida que era profunda, já está normal. E aí, a gente passa depois para o tratamento ortodôntico corretivo. Este outro paciente, vejam que ele tem aqui uma mordida bastante profunda, uma vista lateral, tudo em ordem, mas aqui na parte anterior, uma mordida profunda muito grande. Veja que os incisivos inferiores estão tocando aqui a mucosa do palato superior. Então foi confeccionado aqui um botão de Nance. Veja aqui as bandas. Esse botão de Nance, ele foi colocado no paciente, aqui antes, aqui depois, quando ele foi colocado. Aí vejam que já levantou a mordida posterior e esses dentes posteriores vão instruindo devagarinho para levantar aqui a mordida anterior. Então vejam, 1 mês de uso do aparelho. Veja aqui na parte posterior, já houve aqui quase, os dentes estão se tocando, ainda tem um pequeno espaço. Aqui, vejam que no 2º mês foi feita a remoção do aparelho, os dentes já estão tocando normalmente, mordida anterior já levantou. Aqui, como era antes, veja aqui os incisivos inferiores tocando aqui o palato do paciente, na parte de papila incisiva, na região. E agora, veja aqui, esses incisivos inferiores, o distanciamento que eles têm com o palato. Veja aqui que eles estavam tocando o palato. 2 meses depois, olha aqui a diferença. O paciente então é submetido a um tratamento ortodôntico. Ele ainda está em tratamento, porque teve que alinhar, nivelar. Veja que o problema não era só anterior. Veja aqui do lado esquerdo, um canino. Veja o canino como é que estava bem
intruindo. Então, foi passado aqui um fio de nitinol para a gente fazer a correção ortodôntica. Aqui nesse slide, vocês já estão vendo que o canino já está na posição. Aqui na parte inferior foi colocado um elastique corrente para fechar alguns espaços. E aqui em cima, depois, a gente fechou o espaço mais para frente. Aqui, como estava antes, e agora nós temos aqui a mesma figura anterior mostrando o canino. Olha aqui o canino superior lá no alto e aqui já uma posição mais adequada. Esse paciente não terminou o tratamento ainda. Nós temos aqui um outro caso onde nós temos uma mordida profunda, um overbite, tá vendo? Sempre aqui, olhando uma vista lateral, tanto direita como esquerda, aqui não tem problemas. O problema é aqui na região anterior, esse trespasse vertical que o paciente apresenta. Aqui a radiografia, a gente observa as raízes, se tem algum problema no periápice dos dentes, principalmente na região anterior. Aqui o modelo superior, modelo inferior. Vejo que tem aqui um problema de apinhamento na parte anterior. O canino aqui, o 23, está bem intruído. Aqui uma vista anterior e aqui uma vista posterior, mostrando aqui que os dentes incisivos também estão aqui tocando o palato, na região anterior do palato, tocando aí a região de papila incisiva e as rugas palatinas transversas. Uma vista lateral, veja aqui o canino, o mau posicionamento do dente, e o aparelho, novamente aqui o nosso botão de Nance modificado. Então foi feita a moldagem nessa paciente, o modelo vindo aqui do laboratório. Veja aqui uma vista lateral, direita e esquerda, e aqui uma vista anterior. Então o botão de Nance foi colocado nos modelos para a gente já observar o quanto ele vai levantar aqui no nosso paciente. Aqui o aparelho colocado na nossa paciente. Veja aqui o desalinhamento que tem aqui na parte anterior, que foi corrigido posteriormente com os aparatos fixos de nivelamento e alinhamento. Observe aqui, lado direito, lado esquerdo. Então, quando a paciente morde, os inferiores tocam aqui na resina, levantando então a mordida posterior. E esses dentes começam a extruir até levantar a mordida anterior. Aqui na colocação, uma vista anterior, direita e esquerda. Um mês depois, vejam que esse espaço aqui já está sendo diminuído. O lado direito, aqui estava muito mais aberto. O lado esquerdo fechado, aqui bem aberto. E no segundo mês foi feita então a remoção do botão de Nance modificado. Aqui como era antes, usando o aparelho, e aqui removido o aparelho como está agora o paciente. Então, após a remoção, vejam que levantou aqui a mordida anterior sem problema nenhum. Aqui uma vista lateral,
direita e esquerda, tudo em ordem. E depois foi feito então a correção, o alinhamento e o nivelamento desses, tanto da arcada superior como da arcada inferior. Vejo que a arcada inferior também estava desalinhado, bem desalinhado. Então aqui, antes de colocado e depois, 2 meses depois, quando tirou o aparelho, novamente. O tratamento ortodôntico finalizado. Vejam que os dentes estão todos alinhados, tanto superior como inferior. Aqui do lado esquerdo, que estava pior, estava mais apinhado. E foi colocada aqui a placa de Hawley na parte superior. Veja aqui uma vista superior no paciente, uma vista anterior, lateral direita, lateral esquerda, e aqui uma vista inferior, mostrando aqui o 3x3 colado de canino a canino, uma contenção inferior. Aqui mostrando antes e depois de terminado o tratamento. Aqui um outro caso, uma moça já de 20 anos, onde ela apresentava aqui uma mordida profunda. Vejo que posteriormente está tudo em ordem, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Uma vista bem próxima, mostrando então essa mordida profunda que ela apresenta. A radiografia está tudo em ordem. O exame de modelo, vejo que tem que fazer aqui depois uma correção. Os dentes superiores estão bastante desalinhados. Lado direito tudo bem, lado esquerdo. Mas nós tivemos que fazer nessa paciente primeiro o botão de Nance modificado, para depois a gente colocar a aparelhagem fixa para alinhar e nivelar. Aqui nós temos os modelos já com as bandas. Então foi feita a moldagem com as bandas em posição, retirada a moldagem, a gente coloca as bandas na moldagem e vaza o gesso, e obtém-se o modelo com as bandas fixadas aqui nesses modelos. Uma vista superior, inferior, veja aqui o apinhamento, aqui uma vista lateral e aqui uma vista frontal. Aqui nós temos já o botão de Nance modificado. Veja aqui a resina pegando toda essa parte aqui de dentes anteriores e na altura da incisal desses dentes. Aqui uma outra vista mais próxima um pouco. Aqui sem o botão de Nance e aqui com o botão de Nance. Uma vista lateral, direita e esquerda. Então eu peguei o modelo e removi o botão de Nance. Vejam como está o modelo aqui de gesso. Aí eu coloquei o botão de Nance no modelo de gesso para ver como ia ficar no paciente. Aqui uma vista anterior sem o botão, com o botão, e uma vista posterior com o botão de Nance, mostrando então que a mordida ela já levantou o suficiente. O dia da instalação do aparelho, então aqui a paciente estava sem o botão de Nance ainda,
e aqui com o botão de Nance. Então foi colocado o botão de Nance modificado. Vejam que já levantou aqui a mordida anterior e a posterior abriu, para que esses dentes posteriores pudessem fazer a sua extrusão. Aqui, desse lado, a paciente sem o aparelho, aqui com o aparelho. Uma vista bem aproximada do nosso botão de Nance. Olha que ele foi cimentado. Então ele pegou aqui toda a região de dentes anteriores, chegando a resina até aqui a borda incisal desses dentes. Então aqui ela estava usando o aparelho. No segundo mês, quando ela chegou no consultório, ela foi fotografada. Aí eu tirei o aparelho e vejo aqui a mudança que teve. Vejo que aumentou aqui, ó. Aqui a mordida levantou. Aqui atrás, na parte posterior, lado direito, lado esquerdo, tudo ok. Então, antes e a finalização. O tratamento ortodôntico sendo realizado nessa paciente. Aqui a finalização do tratamento ortodôntico. Nós temos aqui a placa de Hawley, uma vista anterior, lateral, superior. Muito bem, pessoal. E com isso nós encerramos esta aula de mordida profunda, ou sobremordida, ou overbite. Lembrando que sempre quando nós nos deparamos com um paciente que tenha esse tipo de mordida profunda, nós devemos primeiramente levantar a mordida do paciente. Nem pensar em colocar aparelho fixo para alinhar e nivelar. Primeira atitude do profissional é a colocação do botão de Nance modificado. Depois de corrigido essa mordida anterior, aí sim a gente passa para um alinhamento e o nivelamento com aparelhagem fixa.